Meus irmãos, os amigos, como é que estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vou aqui fazer esforço para estar sempre trazendo as nossas lições dominicais agora, nossa lição da CPAD. Então peço você que curta, compartilhe e inscreva-se, você que não é inscrito. Vou sempre trazer aqui bons conteúdos para a nossa edificação, né? Para a nossa meditação, para que nós venhamos crescer espiritualmente. Então, a lição de hoje é a lição de número 1, que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Esse trimestre, a lição, o tema geral será o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Texto áureo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Nós vamos, verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. Certa interferência nas vozes, né? Vamos lá. Vamos para direto à nossa introdução dessa lição. Só resumindo os objetivos. 3. Apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Como nós podemos identificar isso? Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a pessoa de Cristo. Como nós podemos relacionar Cristo e o Espírito Santo? Afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Ao que diz a introdução, o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito Santo de Deus, mas a sua característica básica é o batismo do Espírito Santo com dons e manifestação como a glossolalia, línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Nós cremos da Assembleia de Deus, ele declara sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas para começar, você já viu aquela tradução Novo Mundo? A narrativa de Gênesis 1 começa dizendo que no princípio Deus criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 vai dizer sobre a relação do Espírito Santo. Lá diz uma força ativa pairava, ou seja, para essa versão tradução do Novo Mundo, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa. Isso que eles ensinam. Mas nós temos a plena convicção que ele é uma pessoa. Esse é o primeiro ponto ao qual nós temos que deixar bem claro. Que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade. Ele não é uma força ativa, ele não é uma força... Não. Ele é uma pessoa. Isso é a primeira coisa que nós temos que definir. A revelação, primeiro ponto. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Vamos identificar aqui a ação do Espírito Santo durante toda a Escritura. Tirando essa tradução do Novo Mundo, todas as demais Bíblias narram lá no Gênesis 2, capítulo 1, versículo 2, a primeira aparição do Espírito Santo, dizendo que ele pairava sobre as águas, estava em movimentação naquele momento. O primeiro subponto vai falar em relação à deidade, ou à divindade do Espírito Santo. O que seria isso? A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. E essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito Santo aparece como de igual ao Pai e ao Filho. Mateus 28:19. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso demonstra que o Espírito Santo está em igualdade com o Pai e com o Filho. Ou seja, ele é divino. Ele é Deus também.
não somente na fórmula batismal, pois a Bíblia revela, não somente na fórmula trinitariana, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Segundo Samuel 23, versículo 1 e 2 vai relatar sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 16, diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Paulo vai dizer que ele testifica dentro de nós em Romanos. E isso identifica a deidade, ou seja, o Espírito Santo é Deus igualmente ao Pai e ao Filho. Não é uma força ativa, mas é divino igualmente ao Pai e ao Filho. O segundo subponto demonstra também essa divindade, a deidade do Espírito Santo. O segundo subponto, a personalidade. Um ser, ele tem personalidade, um ser que tem personalidade, ele pode ser caracterizado como pessoa. Esse objeto não pode ser caracterizado como personalidade, porque ele não sente, ele não ouve, ele não tem vontade, ele não tem sentimento. Então não é uma personalidade, mas o Espírito Santo é uma personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica, é inegável. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade, os elementos que constituem a personalidade do Espírito Santo. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre tantos outros elementos que fazem parte do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo ele é inteligente e raciocina, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, o exame perdoa e se entristece, como diz Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. E é volutivo, ele é volutivo, tem vontade, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com a sua comitiva, dirigisse a Bitínia, lá em Atos 16, 7, que diz sobre isso. O Espírito Santo distribui os dons espirituais com a sua vontade. Olha aí, a sua vontade. Mas não só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, como ele bem quer. Diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Veja aí a vontade do Espírito Santo sendo revelada. A narrativa bíblica é clara. O Espírito Santo tem vontade, tem emoção, sensibilidade. E ele distribui os dons de acordo com a sua vontade, como diz essa tradução brasileira. Distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz, ou seja, como bem ou segundo a sua vontade. Aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, assim ele distribui os seus dons. Certo? Compartilha aí, se inscreva, nos ajude a crescer o nosso canal aí. Quanto mais formos crescendo, a gente vai com certeza melhorando o conteúdo, melhorando a roupagem. Eu conto com a sua ajuda, inscreva-se em nome de Jesus. E fique aí que daqui a pouco tem uma parte aqui de uma pequena palavrinha que é um pouco complicada de entender. Mas continuando aqui, o terceiro subponto do primeiro ponto fala dos atributos divinos do Espírito Santo. Ele tem atributos, qualidades divinas. Senão não seria um ser divino, né? Não seria Deus. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Veja bem,
atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus, eles não fazem parte do homem, ou o homem não tem essas qualidades. O homem não pode ter esses atributos incomunicáveis. Somente Deus tem. Mas nós temos os atributos comunicáveis. O amor, a vontade. Isso nós temos. Mas os atributos incomunicáveis, que é, por exemplo, a eternidade, a onisciência, a onipresença, a onipotência, isso só pertence a Deus. E isto também está no Espírito Santo, como no Pai e no Filho. Aqui vai dizer que ele é onipotente, de acordo com Romanos 15 e 19. Ele é a fonte de milagres, Mateus 12, 28. O Espírito Santo conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11. E assim ele também conhece o coração humano, de acordo com Ezequiel 11, 5 e Romanos 8, 26 e 27. Ele conhece as coisas futuras, de acordo com João 16, 13 e Atos 20 e 23. E por isso que ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então, ele possui os atributos da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno, em Hebreus 9,14. Ele é o Criador do ser humano e do mundo, de acordo com Jó 26, 13, 33, 4, Salmo 104, versículo 30. E também o Salvador, ele é chamado Salvador. Efésios 1, 13, Efésios 4, 30, Tito 3, 4 e 5. A palavra de Deus apresenta de modo igual seus atributos comunicáveis. Por exemplo, atributos comunicáveis. Esses foram incomunicáveis. Os comunicáveis são a santidade, a verdade, a sabedoria, entre outros. Como eu falei, do amor. Romanos 15, 16 narra sobre esses atributos comunicáveis do Espírito Santo de Deus. Está compreensivo? Eu quero o seu retorno. Deixe seu comentário. E você está falando rápido demais, ou o que eu estou falando você não está compreendendo, ou você acha que precisa. Deixe a sua dica aí. Eu agradeço a sua dica e a sua ajuda. Então, vamos agora para o segundo ponto. Tendo visto esse primeiro ponto, vamos ver agora sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. A relação entre Cristo e o Espírito Santo. O primeiro subponto fala de uma palavrinha, essa que é a palavrinha complicada. O primeiro subponto fala de uma palavra chamada pericorese. Pericorese. Pericorese é a palavra. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, mas que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra. É meio complexo, né? Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, de acordo com João 17, 5. Em outro momento ele diz a Felipe: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? João 14, 10. O Espírito Santo está também nessa trindade. Vamos parar aqui. Pericorese. O que significa esta palavra? Eu trouxe aqui mais subsídios para você, que é uma palavrinha desconhecida da maioria de nós e até de alguns que dão aula na escola bíblica dominical. Essa palavra pericorese é uma palavra utilizada na teologia cristã que se tornou clássica para falar deste mistério
do amor familiar de Deus, ou Santíssima Trindade. Então, pericorese tem a ver com esse relacionamento eterno de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a ver com esse relacionamento eterno de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como sendo uma família que estão sempre em harmonia e que eles estão sempre numa mesma, digamos, na mesma direção, porque eles se comunicam, têm uma comunhão perfeita. Compreendido? Mas deixa eu alargar mais um pouco aqui o significado dessa palavrazinha chamada de pericorese. Olha aqui, mais um artigo para você, para aumentar o seu conhecimento em relação a esse tema, para você levar para a sua sala. Veja o seguinte, ó, a palavra. Muito antes de se tornar um termo religioso ou teológico, a palavra pericorese, que vem do grego, ela descreve uma dança de roda. Característica das crianças em momento de brincadeiras. Esta palavra é composta de 3 radicais. Primeiro, peri, que significa a volta de ou movimento circular, como por exemplo, perímetro, periférico. Segundo radical, coreia, que significa dança ou bailado, como por exemplo, coreografia. E o terceiro radical, isis, que é um sufixo usado para formar palavras de ação ou processo. Assim, pericorese é a palavra designada para o nome de uma dança tradicional em que um grupo de pessoas dançava de maneira circular e de mãos dadas. Veja que fala de harmonia, de comunhão, né? De comunicação. Veja bem, no século VIII, a partir da teologia de João Damasceno, a pericorese estava relacionada à cristologia, descrevendo a mútua interpenetração. A mútua interpenetração. Um está no outro. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo está no Pai e no Filho. A mútua interpenetração de suas naturezas homogêneas, igual, mas posteriormente passou a ser interpretada como a comunhão, inter-relação e interhabitação das pessoas da Trindade. Denomina uma relação coigual e coeternal de pessoas iguais e diferentes. Essa frase aqui resume tudo. Pericorese denomina uma relação coigual e coeternal de pessoas iguais e diferentes. Iguais e diferentes? Como assim? O Pai é o Pai. O Pai não é o Filho. Nem o Filho é o Pai. Compreende? A única diferença que há na Trindade é nos papéis. O papel do Pai é do Pai. O papel do Filho é do Filho. O papel do Espírito Santo é do Espírito Santo. O relacionamento do Pai para com o Filho é dessa forma. Entende? É dessa forma. Continuando. É o processo pelo qual cada pessoa existe com uma personalidade, todos eles têm personalidade, mas que não é fechada em si mesmo, não é trancada em si, pois está aberta a uma relação igualitária, igual, cuja marca mais profunda é a mutualidade. Nenhuma das pessoas da Trindade, por exemplo,
presta subordinação cega às outras. Veja bem, não há uma questão de o pai é maior ou o filho é menor. Não, eles são iguais. Eles são iguais. Não é que o pai é maior, o filho é menor. Não, eles são iguais. Iguais. Mas há uma confiança, há uma mutualidade, há um relacionamento perfeito. Muito bem. Nessa relação, vive-se integralmente o relacionamento da autoridade de cada uma das pessoas e não a imposição do poder de uma sobre a outra. Cristo, ele se submeteu voluntariamente a Deus Pai. Isso não quer dizer que houve uma imposição do Deus Pai sobre o Deus Filho, de maneira alguma. Ele sempre age em harmonia. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro na sua mente. Vamos para o segundo subponto do segundo ponto. Ele me glorificará. João 16,14. Houve uma época em que nós, assembleianos, questionávamos a questão da adoração do Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará. Há de receber o que é João 14,16. As pessoas confundiam essas questões, né? Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque ele glorifica a Cristo. Nada disso. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Seu Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria. E isso não existe na fé cristã. Ele é Deus igualmente. Agora, falando aqui, terceiro subponto, segundo ponto, o efeito prático da pericorese. Estamos concluindo já. A verdade é que, quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no louvor. Filipenses 3:3. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados igualmente. Eles estão sendo glorificados igualmente. Igualmente. Entendeu? Quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Apocalipse 5, 6, 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio. Vamos lá. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou qualquer uma das pessoas da Trindade, como adorar a Trindade completa. Último subponto do segundo ponto. Consubstancial com o Filho. O Espírito Santo é consubstancial com o Filho. O que isso quer dizer? Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, a mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai. Igual. Da mesma forma, o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Tem a mesma essência. Romanos 8, 9. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, mesma essência, da mesma espécie e da mesma qualidade. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo
Jesus Cristo, em que este é glorificado. Compreendido? E encerrando o terceiro ponto. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Desde o princípio, o Espírito Santo já estava agindo, já estava em movimentação. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2. O primeiro subponto do terceiro ponto. Eu vou direto ao ponto, meus irmãos. Eu vou aqui no ponto direto, que se a gente for ler tudo, come muito tempo. Então eu vou direto ao ponto. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Primeiro subponto, no mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação do planeta Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do mundo e do universo. Ele continuou como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 30. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico, um diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargo da empresa, entre outros. Mas estude, viu? Segundo subponto do terceiro ponto. A ação do Espírito Santo no plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida, Israel. 1 Pedro 1, 10-12. O Espírito Santo inspirou os profetas. 2 Pedro 1, 19-21. O Espírito Santo que inspirou, soprou sobre aqueles profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciões auxiliares de Moisés, Números 11-25. E dos demais heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Juízes 6:14, Juízes 6:34, dizendo, Juízes 14:6, 1 Samuel 16:13. O Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. Muito bem. Pulando para o terceiro ponto, encerrando a nossa lição. O terceiro ponto. A atuação do Espírito Santo na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2:1-8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja, João 14:16. Nos dias atuais, o Espírito continua usando ou atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22, e das manifestações dos dons espirituais. Certo é que os dons espirituais estão cada dia mais escassos, os irmãos não estão mais com aquele interesse, com aquele fervor de buscar os dons espirituais, e às vezes estão ficando tão esquecidos. Seria necessário um despertamento em relação à busca desse dom espiritual, a buscar novamente o batismo no Espírito Santo. Isso faz necessário muito hoje em dia. E a nossa conclusão. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Então, essa foi a nossa lição. Essa foi a nossa lição de hoje. Eu quero, para concluir aqui, ler as perguntas para refletir. O que todos os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo, sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. O que a Bíblia revela com clareza,
A Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Segundo Samuel 23, 2, 3, 2 Coríntios 3, 17. E mais, não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quais os principais elementos constitutivos da personalidade do Espírito Santo? Quais os principais elementos fazem parte da personalidade do Espírito Santo? Os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre outras. O que significa outro Consolador em João 14,16? A palavra outro, em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, a mesma espécie e a mesma qualidade, tem o mesmo poder. Então essa foi a nossa lição de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha trago mais conhecimento para você. Então esses 3 pontos foram sintetizados aí. Apresentou a revelação do Espírito Santo das Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse. Nós vemos aí a relação da pessoa do Espírito Santo com Jesus, que eles são consubstancial, ou seja, tem a mesma substância. E nós vimos aí a atuação do Espírito Santo, que ele age no mundo e no ser humano. Ele age na esfera cósmica, quanto na esfera antropológica, na esfera do ser humano. Então, que Deus possa nos abençoar. Peço se você ficou até aqui, com certeza eu creio que você vai se inscrever e vai curtir, vai deixar seu comentário, vai nos ajudar a compartilhar mais essa mensagem e ter mais inscritos no nosso canal. Se você ficou até aqui, eu agradeço muito e peço que você se inscreva se você não se inscreveu. E até a próxima edição, se Deus assim nos permitir. Nós temos muitos outros conteúdos também no nosso canal. Deixe sua sugestão, eu agradeço.